Bem-vindos! Esse vídeo integra a série de materiais de capacitação sobre a regulamentação e implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Hoje vamos falar sobre o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e o IPTU progressivo no tempo. Esse é um tema muito importante para a política urbana. Você sabe por quê? Vamos começar lembrando que as nossas cidades são muito desiguais. Enquanto grande parcela da população vive em assentamentos precários, como cortiços e favelas, existem muitos imóveis edificados e bem localizados que não são utilizados. Enquanto a cidade se expande, a periferia se adensa e as áreas de interesse ambiental são ocupadas, persistem, na maioria das nossas cidades, áreas vazias ou subutilizadas, especialmente nos perímetros mais centrais e dotados de infraestrutura, onde o preço da terra é elevado. Essas áreas vazias e os imóveis não utilizados não cumprem uma função social, ou seja, seu uso e ocupação não estão de acordo com o que está previsto no plano diretor. Elas poderiam abrigar habitações populares, escolas, indústrias, empreendimentos de comércio e serviço, mas permanecem sem destinação. São muitas vezes reserva especulativa, à espera de uma valorização ainda maior. Mas então, o que fazer para intervir nesses processos? Como fazer prevalecer o interesse social e coletivo sobre o direito individual de propriedade? A aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 consolidou um conjunto de instrumentos que pode ser usado pelos governos locais para favorecer o cumprimento da função social da propriedade urbana. Dentre eles, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e seus sucedâneos, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Esses três instrumentos foram previstos na Constituição de 1988 e regulamentados pelo Estatuto da Cidade com o objetivo de inibir a retenção especulativa de imóveis urbanos. Como instrumento urbanístico, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e o IPTU progressivo no tempo podem ser aplicados para promover o ordenamento territorial da cidade e induzir, por exemplo, a ocupação de zonas e setores dotados de infraestrutura, evitando o espraiamento das cidades. O instrumento também pode ser aplicado para favorecer a disponibilização de áreas para provisão habitacional de interesse social, especialmente se sua aplicação estiver combinada com a utilização de outros instrumentos urbanísticos, como as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. A adoção dessa estratégia pode também contribuir para a democratização do acesso à terra e à moradia. E como funciona? Ou seja, como se aplicam esses instrumentos? De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, os três instrumentos devem ser aplicados de forma sucessiva. Segundo critérios estabelecidos no plano diretor ou na legislação complementar, o município pode notificar o proprietário de vazios urbanos, não parcelados, não edificados ou ainda de imóveis subutilizados ou não utilizados para apresentar uma proposta de uso para essas áreas ou imóveis em um determinado tempo. Caso esse proprietário não cumpra os prazos estabelecidos para apresentação de projeto, início de obras ou utilização do imóvel, é aplicado o IPTU progressivo no tempo, aumentando a alíquota do imposto ano a ano pelo prazo máximo de 5 anos consecutivos. Por fim, se o proprietário não cumprir o que foi determinado, está prevista a utilização da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Para aplicar esses instrumentos, o município deverá aprovar duas leis: o Plano Diretor e uma lei específica, conforme previsto no Estatuto da Cidade. No âmbito do Plano Diretor, o município deverá indicar obrigatoriamente as áreas de incidência do PEUC. A resolução número 34 do Conselho Nacional das Cidades recomenda que também conste no plano diretor os critérios que caracterizam os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados,
e o prazo para cumprimento das obrigações decorrentes da notificação. No âmbito da lei específica e de acordo com a Constituição e Estatuto da Cidade, é preciso definir os casos de incidência, procedimentos, prazos e alíquotas para aplicação dos instrumentos. Caso o plano diretor tenha tratado desses assuntos, a lei específica poderá reafirmá-los e abordar outros temas, como, por exemplo, os casos de não incidência do instrumento. Para regulamentar a aplicação desses instrumentos, o município deve observar as determinações estabelecidas pelo Estatuto da Cidade. Por ser uma norma geral, o Estatuto estabelece parâmetros mínimos para a aplicação dos instrumentos, mas deixa margem para que as legislações municipais regulamentem os demais procedimentos de acordo com a especificidade de cada território e da própria administração municipal. Algumas questões suscitam dúvidas no momento da regulamentação. A definição da área de incidência do PEUC é uma delas. A área de incidência deve ser definida a partir de uma leitura da cidade e da definição de uma estratégia espaço-temporal para a aplicação do PEUC. O município deve analisar que regiões da cidade devem ser adensadas, reestruturadas ou passar por processos de expansão. É a partir dessa lógica que deve ser definido onde o instrumento será aplicado, em quais macrozonas, zonas, bairros, eixos ou setores. Por exemplo, a incidência pode ser delimitada em áreas centrais, onde haja elevado percentual de imóveis sem utilização, em zonas especiais de interesse social de vazios, em áreas onde se busca estimular processos de renovação urbana, como antigas áreas industriais desativadas, e áreas próximas a eixo de transporte coletivo, que favoreçam a mobilidade urbana e que podem ser adensadas. A finalidade de promover o ordenamento territorial não é menos importante. O instrumento pode ser aplicado para orientar o crescimento ou adensamento de determinadas zonas urbanas. Um dos objetivos é inibir o espraiamento da cidade, otimizando a infraestrutura instalada. E, nesse caso, faz sentido estabelecer uma estratégia pautada na notificação, primeiramente das áreas mais centrais e depois das áreas mais periféricas. Outra finalidade é evitar o crescimento da malha urbana em direção a áreas ambientalmente frágeis, suscetíveis a riscos ou que abriguem atividades agropecuárias. A recomendação é que a legislação municipal seja simples e objetiva. O excesso de critérios pode ser prejudicial à gestão dos instrumentos, dificultando a identificação e a classificação dos imóveis. No caso de imóveis não edificados e subutilizados, a recomendação é adotar o coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área edificável e a área do terreno, como critério mínimo para enquadramento dos imóveis. Assim, podemos definir que o imóvel não edificado é aquele com coeficiente de aproveitamento igual a zero, ou seja, onde não há qualquer construção. E o imóvel subutilizado é aquele em que o aproveitamento é inferior ao mínimo definido pelo plano diretor ou legislação complementar. Vale ressaltar que, para caracterizar os imóveis não edificados e subutilizados, o município pode adotar o critério adicional de área mínima, a partir da qual será aplicado o instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Já os imóveis não utilizados são aqueles em que existe uma edificação total ou parcialmente abandonada. Nesse caso, 2 critérios podem ser definidos na lei específica, a partir dos quais incidirá o instrumento: o tempo mínimo de não utilização e o percentual de área construída não utilizada. A definição dos prazos para o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo instrumento também deve constar da regulamentação municipal. De acordo com o Estatuto da Cidade, o prazo mínimo para apresentação de projeto, a partir da notificação, é de 1 ano, e o prazo mínimo para iniciar as obras, a partir da aprovação do projeto, de 2 anos.
Mas atenção! O município pode estabelecer prazos diferentes para o cumprimento das obrigações, desde que não sejam inferiores aos determinados pelo Estatuto da Cidade. Outro tema que requer atenção é a progressividade das alíquotas de IPTU. No caso de descumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, o município deve aumentar a alíquota do IPTU por 5 anos consecutivos até o limite de 15%. Com relação a essa previsão, o mais indicado na regulamentação é seguir a redação do Estatuto da Cidade, prevendo que as alíquotas devem dobrar de um ano para outro, o que não deixa margem de dúvida e nem gera conflitos com a legislação tributária. É muito importante compatibilizar as leis específicas do instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e do IPTU progressivo no tempo com o Código Tributário Municipal. Por fim, cabe destacar que a intenção da progressividade não é e nem deve ser a arrecadação por parte do município, mas sim a indução de um comportamento socialmente desejável, que é o cumprimento da função social da propriedade. Bom, até aqui tratamos da regulamentação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo. Agora, vamos falar sobre a aplicação e gestão desses dois instrumentos. Muitos municípios entenderam que esse processo de implementação envolveria apenas a regulamentação e a notificação dos proprietários. Entretanto, para que cumpram suas finalidades, é preciso planejar sua aplicação, assim como estabelecer mecanismos de gestão. E nesse processo, podemos identificar 4 etapas principais: o planejamento da aplicação, notificação dos proprietários, a averbação das notificações e o monitoramento e controle. Entre a regulamentação e o início das notificações, é preciso planejar como esses instrumentos vão ser aplicados. É preciso definir um arranjo institucional e identificar o universo notificável, assim como o conjunto de imóveis a ser efetivamente notificado, ou seja, estabelecer o escalonamento ou a priorização das notificações. Também é necessário estabelecer os procedimentos administrativos para a notificação, análise das impugnações e averbação dos imóveis notificados. E para fazer tudo isso, é fundamental a capacitação da equipe envolvida. O arranjo institucional é a identificação dos setores da administração municipal que precisam estar envolvidos com a aplicação dos instrumentos. É preciso definir as atribuições de cada um, assim como os fluxos de trabalho entre eles. De forma geral, 3 setores são fundamentais: o de planejamento e controle urbano, o jurídico ou procuradoria e o de finanças municipais. Como se trata da aplicação de instrumentos de política urbana, a recomendação é que o setor de planejamento urbano assuma a coordenação dos trabalhos. A identificação dos imóveis não edificados ou subutilizados deve ser iniciada pela consulta ao cadastro fiscal imobiliário do município. No entanto, na maioria dos municípios brasileiros, o cadastro não se mantém atualizado. Nesse caso, a listagem geral deve ser revisada e complementada com informações de outras fontes, como sistemas de controle de obras particulares, matrículas dos cartórios de registro de imóveis, imagem aérea e vistoria dos imóveis listados. Já no caso de imóveis não utilizados, a Prefeitura pode se valer de dados fornecidos por concessionárias de serviços públicos, de água, energia e gás, e de informações obtidas por meio de vistorias, a fim de verificar o tempo de sua não utilização. Mas atenção, a recomendação aqui é consultar a matrícula do imóvel que será notificado. Ela fornece o nome do proprietário legal, medidas e confrontações oficiais e outras informações que podem ser diferentes das registradas nos cadastros municipais.
Fazer a notificação e encaminhar o pedido de averbação para o cartório, com base na matrícula do imóvel, evita problemas de recusa de registro ou questionamentos fundamentados na discrepância de informações. Em relação à notificação, ela deve ser realizada segundo os procedimentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. Ou seja, ela deve ser entregue por um funcionário do Poder Público Municipal ao proprietário do imóvel. No caso do imóvel pertencer a uma pessoa jurídica, a notificação vai para quem tenha poderes de gerência geral ou administração. No caso de 3 tentativas frustradas de notificação pessoal, a notificação por edital é admitida. O documento de notificação deve informar, no mínimo, a obrigação atribuída ao imóvel e as consequências de seu não cumprimento, a legislação que fundamenta o ato e o prazo que o proprietário dispõe para impugnação administrativa. As justificativas apresentadas pelos proprietários nos pedidos de impugnação devem ser analisadas pelo setor responsável, que vai estabelecer os critérios para deferimento ou indeferimento dos pedidos. A notificação deve ser averbada no cartório de registro de imóveis. No caso de transmissão, o comprador será informado dessa obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel. A eficácia dos instrumentos depende também do monitoramento e controle contínuo da aplicação. O monitoramento dos imóveis notificados deve prosseguir após a averbação e mesmo após a aplicação do IPTU progressivo no tempo. É necessário conhecer e monitorar se o proprietário apresentou o projeto, se o projeto foi aprovado e se a obra foi iniciada e concluída. Esse acompanhamento é indispensável para evitar que o proprietário escape da obrigação e para que os instrumentos cumpram a sua finalidade. Os municípios geralmente possuem alguns sistemas de informação com finalidades distintas, quase sempre não integrados. Dentre os vários, nós podemos citar o sistema de manutenção do cadastro imobiliário, o de controle de processos e protocolo, o de controle urbano e o de informações geográficas. O planejamento e a gestão do PEUC e do IPTU progressivo no tempo exigem a interface com esses sistemas para realizar a seleção dos imóveis, subsidiar a elaboração de laudos e verificar a existência de projetos ou alvarás expedidos. O ideal é que o município desenvolva um sistema específico para a gestão dos instrumentos. Chegamos ao final dessa aula que tratou do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e do IPTU progressivo no tempo. 2 instrumentos que podem ser aplicados para inibir a retenção especulativa do imóvel urbano, promover o ordenamento territorial e, se combinado com outros instrumentos como as EIs, democratizar o acesso à terra e à moradia. Apontamos algumas definições do Estatuto da Cidade que devem ser observadas no momento da regulamentação e aplicação desses instrumentos. Também alertamos para a importância de se definir uma estratégia espaço-temporal, assim como de estabelecer mecanismos de gestão e controle para garantir a sua eficácia. Sabemos que não se trata de uma tarefa simples, mas necessária para a construção de cidades mais justas. Um abraço e um bom trabalho.